Essa é muito boa. Essa assim, ó, se você tá aqui comigo agora, fica comigo, que eu acho que essa é uma das principais perguntas do quiz e é a que mais pode fazer diferença não só na dança, não só na sua dança, como na sua vida. A respiração na dança afeta diretamente na amplitude de movimento, ou seja, quando a gente respira, isso afeta diretamente no tamanho, no movimento do nosso quadril e nos movimentos em geral na dança do ventre. Isso está relacionado a que músculo? Não preciso nem falar que a maioria clicou em diafragma. Só que é o seguinte, claro, o diafragma, ele é um músculo, ele se movimenta junto com a nossa respiração, ele é o principal músculo que faz a expansão e a retração da nossa caixa torácica. Só que é o seguinte, não é ele quem vai agir diretamente nos nossos movimentos de dança e também nem da vida, porque existe um músculo bem famoso, que eu já venho falando aqui pra vocês há um bom tempo, chamado psoas. Se vocês forem procurar no Google, vocês vão ver que o psoas, ele também é chamado como músculo da alma. Por que músculo da alma? Por isso que agora eu tô saindo um pouco do âmbito da dança do ventre e a gente tá falando agora um pouco de mente. O psoas, ele é uma musculatura que sai das primeiras vértebras lombares, ou seja, sabe aquela dor da lombar que a gente tem? Pois é, ele sai dali e se insere na parte interna da minha perna. Vou ficar de pé pra mostrar isso pra vocês não ficarem muito enlouquecidos comigo. Ó, o psoas, ele sai daqui, das primeiras vértebras lombares, e ele faz isso aqui, ó, e se insere aqui. O que isso acontece? Ele é o músculo mais interno que a gente tem no corpo humano. Ele é o músculo mais interno que liga a parte de cima com a parte de baixo. Só que ele tem fibras que se prendem nessa borda aqui do diafragma. Ele sai da primeira vértebra lombar, né? Só que ele também prende na borda do diafragma. O que isso significa? Se a gente tem, por isso que ele é muito conhecido também como músculo da alma. Quando a gente tem uma respiração mais rápida e curta, esse músculo, ele entra em estresse ou hiperatividade. Ou seja, ele começa a encurtar. Muito de dor lombar é por conta de hiperatividade ou encurtamento de psoas. Porque é o que eu falei pra vocês, ele liga a parte de cima com a parte de baixo, propriamente dita, minha coxa. Então, o psoas, por ser um músculo muito interno, ele é diretamente ligado com as nossas emoções, com o nosso psíquico, com a nossa mente. Então, ele é o principal músculo quando a gente fala em luta e fuga. Ele se contrai. Então, quem tem depressão, síndrome do pânico, tristeza ou coisas parecidas, o principal músculo afetado é o nosso psoas. E a nossa respiração, ela tá diretamente ligada à atividade do meu psoas. Se eu tenho uma respiração mais longa, comprida, profunda, o que eu estou fazendo com a minha fibra do psoas? Eu estou alongando. Então, essa fibra de psoas, ela tá alongando e retraindo e voltando na normalidade, né? Não retraindo, voltando na normalidade. E é uma coisa muito interna, tá? É claro que a gente não vai conseguir sentir. Quem tem depressão, tristeza, síndrome do pânico, histeria, acaba tendo esse músculo mais contraído e a gente acaba tendo muita dor em lombar. Porque, lembra que eu falei que o psoas, ele sai das minhas primeiras vértebras lombares
Pois é, ele sai das primeiras vértebras e se insere no meu quadril. Quando eu tenho uma hiperatividade ou uma contração de psoas, a minha lombar, ela começa a ficar muito dolorida. E aí a gente faz de tudo mais um pouco, o problema não tá necessariamente na musculatura, mas aqui. Então, muitas das vezes a gente não consegue melhorar uma condição de psoas se a gente não melhorar aqui. Então, na dança, na vida, em qualquer coisa, o diafragma, ele vai funcionar normalmente, com base na respiração que você denominar. Só que você fizer, né, que você realizar. Só que o psoas, como ele liga uma parte de cima à parte de baixo, ele sim está diretamente ligada à capacidade dos nossos movimentos. Pensa comigo, se a gente tem um psoas mais encurtado, mais contraído, é muito mais difícil a gente fazer movimentos que eu precise desse alongamento. Vocês conseguem entender? Todos esses movimentos que eu preciso de alongamento dessa musculatura, posso fazer 1, 2, 1, 2. Eu acabo não tendo essa mobilidade do meu quadril em relação ao meu tronco. Isso está diretamente ligado à nossa respiração e à maneira que a gente respira durante o dia inteiro. Então, por isso que eu falo que eu tô saindo um pouco do âmbito da dança do ventre e tô falando da vida. Não adianta a gente pensar só na hora da dança do ventre, se fora da prática da dança do ventre a gente tá respirando assim, ó. Ou a gente está com alguma disfunção psíquica.